A tese vencedora foi o IPVA e o Pacto Federativo, apresentado por Marcelo Hugo de Oliveira Campos, que contamos agora. Senhoras e senhores, teremos neste evento a participação do senador Aécio Neves, mas ele não pôde comparecer e mandou a seguinte carta. Ao senhor Eduardo Monteiro, presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário. Ilustre presidente, meus cumprimentos, autoridades, estudiosos, representantes e interessados no direito tributário do Brasil, a minha saudação cordial. Ao homenageado deste encontro, ministro de nossa Corte Maior, senhor Luiz Fux, minhas congratulações. Senhores e senhoras, a minha mensagem é breve. Aqueles que esperavam a minha presença, os meus atenciosos cumprimentos e agradecimentos. Infelizmente, não poderei comparecer ao 16º Congresso Internacional da ABRADEB, que é a capital dos mineiros com orgulho de sediar, pois as viagens pelo Brasil e nas aos pleitos municipais impedem de participar deste grande evento como gostaria. Com mais esta edição, cujo tema traz assunto extremamente oportuno, com a presença de respeitáveis especialistas, essa associação oferecerá importantes contribuições ao debate público do Brasil em matéria tributária. Desejando que o evento alcance os melhores resultados, deixo a todos meu forte abraço. Aécio Neves, senador por Minas Gerais. Vamos ouvir as considerações do presidente desta mesa, doutor Guilherme. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença, ao convite para estar nesta mesa, representando a Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, neste evento, que já é tradição aqui em Belo Horizonte, é o 16º, um evento que a cada ano inova nas discussões sobre temas relevantes do direito tributário, que é dinâmico, e a cada ano traz para estas discussões personagens, representantes dos diversos segmentos envolvidos com a aplicação do direito tributário em sua plenitude. Sejam representantes dos segmentos empresariais, advogados que atuam nessa área, representantes da Fazenda Nacional e Estadual e membros do Poder Judiciário, em busca sempre de uma solução ou de uma reflexão sobre os temas que certamente estimulará o estudo das teses aqui propostas em busca daquilo que é o objetivo maior deste Congresso, que é achar o equilíbrio que a Constituição tem por objetivo, e que cada um de nós, sejamos do Poder Judiciário, da advocacia ou da sociedade, somos condôminos em buscarmos juntos uma solução que atenda aos interesses da sociedade brasileira. Ao presidente do encerramento, eu cumprimento o presidente da ABRADEB, doutor Eduardo Monteiro, pela excelência do evento, excelência representada não só pelos temas colocados em discussão, mas pela forma como o evento foi administrado, trazendo para este ambiente de excelência diversas ideias. Cada ideia, evidentemente, necessária para que o objetivo seja alcançado. Sejam ideias que a Fazenda Nacional cultiva, sejam ideias que a advocacia também cultiva, e nós, do Poder Judiciário, somos aqui espectadores e aprendizes desses temas. Quero cumprimentar o Pedro também por ouvir aqui nesse congresso a respeito da criação da ABRADEB Jovem. É um avanço, na minha opinião, ao estimular a participação de uma geração diferente, estimular a participação do jovem operador do direito, seja na advocacia ou em outros ramos, objetivando, evidentemente, aqui daqui a alguns anos tenhamos mais operadores interessados pelo direito tributário e, com isso, todos nós ganhamos, sem dúvida. Eduardo, parabéns. Cumprimentar
o ministro do Supremo Tribunal Federal, homenageado neste evento, uma justa homenagem, ministro Luiz Fux. Ao desembargador federal, Dr. Luciano Tolentino Amaral, por prestigiar este evento e também compor essa mesa. O professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dr. Roberto Ávila, que no painel anterior brindou com uma brilhante e profunda palestra sobre o tema igualdade. Parabenizar ao Dr. Sacha Cabon, presidente honorário da UDT, juntamente com a doutora Isabel Dez, também presidente honorário dessa instituição, fundadores, na verdade, a quem devemos o resultado de toda a história da UDT e que hoje se confirma pela excelência deste evento. Um evento rico em conteúdo e rico em participação. Um auditório lotado de pessoas de Minas e de outros estados. Isto só reforça a ideia de que o direito tributário, a cada ano, ele desafia novos debates. E esses debates, certamente, é que enriquecerão o nosso trabalho como membro do Poder Judiciário e, com isso, uma segurança jurídica maior, porque este foi o eixo temático deste congresso, jurisdição tributária. E jurisdição, na verdade, só tem razão de ser se ela refletir no âmbito da sociedade, nas relações conflituosas, estabilidade, segurança, confiabilidade. Com essas considerações breves, eu passo a palavra ao doutor Eduardo. Caríssimo doutor Idelmar, presidente da mesa, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, homenageado no 16º Congresso da UDT, em nome de quem cumprimento os demais membros da mesa, caríssimos congressistas. Os congressos da UDT tradicionalmente elegem um tema central em torno do qual gravitam todos os demais temas que serão desenvolvidos durante o evento. Recentemente tratamos de segurança jurídica, competência tributária, e neste 16º Congresso, o tema central escolhido foi jurisdição tributária. Tradicionalmente também escolhemos um professor homenageado que tenha dado notória contribuição para o direito tributário, pátrio, e que tenha afinidade com o tema central do Congresso. Escolhido o tema jurisdição tributária, o homenageado foi facilmente identificado, o ministro Luiz Fux, que por uma feliz coincidência lançou recentemente um livro, Jurisdição Constitucional. Ora, ao falarmos em jurisdição tributária, estamos falando de jurisdição constitucional tributária, isto é, as implicações de todas as ações constitucionais, ações diretas, ABPF, mandado de segurança, ação civil pública, o controle difuso por meio dos recursos extraordinários, bem como as questões atinentes à repercussão geral, efeitos prospectivos, súmula vinculante, etc., no direito tributário. E foi sobre isso que nos debruçamos nos últimos 3 dias. Caros congressistas, o ministro Luiz Fux exerce a magistratura há quase 30 anos. Iniciou sua carreira em 1983 como juiz de direito no estado do Rio de Janeiro, tendo sido aprovado em primeiro lugar no concurso público. Promovido por merecimento a desembargador, tornou-se ministro do STJ em 2001, onde ficou até o ano de 2011, quando foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. No período do Superior Tribunal de Justiça, foi relator do impressionante número de 147 recursos repetitivos, sendo que desses, dezenas tendo por objeto matéria tributária. Ao lado da carreira de juiz, sempre exerceu a cátedra. Professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, aprovado em primeiro lugar no concurso público, com a tese Tutela de Segurança e Tutela de Evidência,
livre docente e doutor com a tese Incapacidade Processual do Terceiro Interveniente, publicou mais de uma dezena de livros, centenas de artigos e capítulos de livros. Participou de inúmeras bancas de mestrado, doutorado e concursos de professor. Além das atividades da magistratura e acadêmicas, exerce várias outras, participando de associações científicas e desenvolvendo vários projetos. Em 2009, foi nomeado presidente da Comissão de Juristas, designada pelo Senado Federal para elaborar o anteprojeto do novo Código de Processo Civil. Recebeu diversas comendas e medalhas, dentre elas a honrosa Medalha da Inconfidência, símbolo de consideração máxima dos mineiros. Ministro Luiz Fux, ao ser homenageado nesta manhã pela Braveté, sinta-se mais uma vez homenageado por Minas Gerais. A minha formação como ser humano, bem como a minha formação jurídica, se deu aqui. E por isso posso lhe dizer que faz muito bem ao espírito cometido dos mineiros, o espírito acolhedor, despojado e aberto do carioca. São comportamentos que se complementam e se explicam pelas geografias de cada estado. Minas Gerais, cercada de montanhas, tem uma tendência ao fechamento que nos obriga a olhar para o alto em busca da infinitude, da transcendência e da liberdade, valor tão caro aos mineiros, posto que exige o esforço diário de sua conquista. O Rio de Janeiro, de frente ao horizonte do mar sem fim, é naturalmente livre, sempre aberto para assimilar o novo e acolher aqueles que o escolheram para viver. Somos todos nós frutos de nossas circunstâncias. Fomos plasmados pelo espírito libertário que caracteriza as escolas de direito. A sala de aula sempre foi um templo imaculado, no qual se entra apenas por vestibular e por concurso, e onde firmamos o nosso compromisso com a cidadania, com a liberdade, com a igualdade e com a justiça. Se o direito, como nos ensinou Sacha Calmon, nos ensina, enquanto técnica é neutro em relação aos valores, enquanto expressão do poder político é sensível às reivindicações de justiça e de igualdade que se formam à sua volta. Assim, não podemos deixar de compreender o direito como técnica e valor conjuntamente. Este é o desafio, aprimorar a técnica do direito para, num esforço humano, carregá-lo no valor justiça. A simetria entre direito e justiça é o ideal que se deve perseguir. E o poder judiciário tem contribuído para que o país se torne mais justo e mais democrático. A expansão do poder judiciário na vida institucional brasileira é fato incontestável. O Supremo Tribunal Federal, em especial, tem decidido questões de larga repercussão social e política. A judicialização no Brasil tomou vulto com a redemocratização do país. E se tivermos que escolher um marco, certamente esse seria a Constituição de 88, que despertou o sentimento de cidadania que estava adormecido. E o povo descobriu ou redescobriu o judiciário. Contribuiu para esta expansão o nosso modelo de Constituição analítica, que trouxe para dentro do texto constitucional muitos temas que eram tratados até então no plano da legislação ordinária. Ora, a partir do momento que matérias são constitucionalizadas, amplia-se o papel político do Supremo Tribunal Federal. Pode-se ainda apontar como causa decisiva da judicialização o fato do Brasil adotar simultaneamente dois sistemas de controle de constitucionalidade das leis: o controle difuso e concentrado. O primeiro permitindo que qualquer juiz declare a inconstitucionalidade de uma lei, e o segundo autorizando o julgamento em abstrato da norma, tendo a Constituição de 88 ampliado significativamente o rol das pessoas legitimadas a ajuizar as ações diretas de inconstitucionalidade, além de terem sido criadas novas modalidades de controle concentrado.
como ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e ação por descumprimento de preceito fundamental. Foi neste ambiente que despontou o ativismo judicial, decorrente de uma visão predominantemente neoconstitucionalista, que levou o judiciário a ter uma nova atitude manifestada em um comportamento mais proativo de interpretar a Constituição. O poder judiciário, fácil perceber, exerce cada vez com mais desenvoltura o ativismo judicial, criando uma forte linha de tensão no desejado equilíbrio entre os poderes. Uma das razões deste embate entre os poderes está no fato de que são produzidas tantas normas inconstitucionais no país que o judiciário é constantemente convocado a afastá-las do ordenamento jurídico, gerando nos jurisdicionados a sensação de instabilidade das regras jurídicas. Além disso, as decisões judiciais têm produzido eficácia muito além das partes envolvidas no processo, em razão dos efeitos vinculantes de seu julgado, tanto no controle difuso quanto no concentrado. Com isso, as decisões dos tribunais superiores passam a ter aplicação generalizada, que até pouco tempo era a generalização atributo exclusivo da norma emanada do Poder Legislativo. Mais grave, as decisões judiciais com efeito amplíssimo não têm se mantido estáveis em razão das mudanças jurisprudenciais. Os tribunais superiores que julgam matéria tributária têm revisto sua própria jurisprudência com uma frequência incomum. O sistema tributário nacional, contemplado na Constituição, tem a função primordial de impor limites ao poder estatal. Todos os princípios de índole tributária são, de um lado, garantias do cidadão contribuinte, do outro, limites ao poder de tributar. De sua vez, os princípios constitucionais tributários são normas que, na classificação de José Afonso da Silva, seriam de eficácia plena ou bastante em si, ou seja, são de aplicação direta, dispensando regulamentação infraconstitucional e, portanto, não abrem espaço para o ativismo judicial. Mas é inegável que exerce claramente o ativismo judicial quando se atribui efeitos prospectivos às suas decisões. Recentemente, o Supremo declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212 de 91, que estabelecia um prazo decadencial de 10 anos para a cobrança das contribuições previdenciárias, a despeito do artigo 146 da Constituição, que exige lei complementar para versar sobre decadência e prescrição tributárias. Entretanto, apesar da manifesta inconstitucionalidade do dispositivo, o Supremo conferiu efeitos prospectivos à decisão, impedindo que os contribuintes pleiteassem a restituição de tributos pagos quando já operada a decadência, salvo para as ações ajuizadas antes do julgamento. Se o judiciário pode, dentro de um ambiente de ativismo judicial, modular os efeitos das suas decisões, tratando-se de matéria tributária, essa modulação seria legítima somente nas hipóteses em que o efeito ex nunc da decisão fosse para proteger o contribuinte e não para beneficiar a fazenda pública, legitimando as chamadas inconstitucionalidades úteis, quais sejam normas que desde a sua origem todos sabem ser inconstitucionais, mas que produzem efeitos até que haja pronunciamento do judiciário. Inconstitucionalidade útil porque, enquanto foi eficaz, teve a sua utilidade arrecadatória. Em tempos de ativismo judicial, no qual o Poder Judiciário invalida as ações de outros poderes, bem como efetivamente exerce o papel de legislador positivo, devemos ampliar o raio de ação dos princípios que visam garantir segurança jurídica à coletividade. Este é um dos grandes desafios que deverão ser enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal. Mas em matéria tributária há muitos outros. Ministro, o senhor
senhor ainda estava nos bancos do Colégio Hélio Alonso e já se discutia no Brasil o conceito de receita, que o senhor vai ter a oportunidade de julgar como ministro do Supremo Tribunal Federal. Desde 1970 se discute o conceito jurídico de receita. O Brasil é o único país no mundo que elege receita como fato gerador de um tributo, ou seja, identifica na pura receita uma capacidade contributiva. Este é um problema brasileiro. Começamos tributando a receita. Hoje, tributamos o que não é receita. As receitas inadimplidas ou frustradas. Hoje, a título de tributar a receita, tributamos a despesa. Os reembolsos de despesa são tributados. Esta questão está no Supremo com uma súmula para ser editada que decorreu no julgamento da Lei 9.718, ou seja, são questões que perduram. O Supremo terá a oportunidade, ministro, queira Deus que com a sua presença lá, decidir os efeitos da ação rescisória em matéria tributária. Esta é uma das grandes questões a serem enfrentadas pelo Supremo. Todos sabemos que a Procuradoria da Fazenda Nacional foi colhida de surpresa quando, no julgamento da contribuição social sobre o lucro, em que os tribunais regionais declararam a inconstitucionalidade da contribuição, os procuradores aviaram recursos extraordinários que não foram conhecidos porque não estavam instruídos com a decisão do Pleno que embasou as decisões das turmas. Centenas e centenas de decisões transitaram em julgado, até que a Procuradoria começou a aviar o recurso, instruindo-os com as decisões plenárias. E o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de declarar a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro, ao contrário do que vinha fazendo os tribunais regionais federais. Para cada recurso extraordinário trancado, uma ação decisória foi ajuizada. Essas ações decisórias foram julgadas procedentes pelo Superior Tribunal de Justiça. Julgadas procedentes, mas quais os seus efeitos? Pode-se cobrar multa de um contribuinte que cumpriu uma decisão transitada em julgado? Esta é uma decisão importantíssima que o Supremo irá enfrentar. O Supremo terá que enfrentar a questão da substituição tributária para frente, a presunção absoluta da substituição tributária. Num primeiro momento, o Supremo cautelar negou essa presunção absoluta, depois admitiu essa presunção absoluta. Hoje, há duas ações diretas de inconstitucionalidade referente à lei de Pernambuco e lei do Paraná, em que não é autoriza a presunção absoluta, é no sentido de que obrigatoriamente deve ter presunção absoluta, porque o que se questiona são leis estaduais que admitem a devolução daquilo que se pagou a mais. É, como a professora Isabel gosta de dizer, essa presunção absoluta nos lembra um filme do Tom Cruise, que é Minority Report, que havia uma presunção absoluta de que aquela pessoa iria cometer um crime e era preso antes, né? E a grande questão, por fim, é a aplicação equivocada dos precedentes, porque a partir do momento em que temos súmula vinculante, repercussão geral, recursos repetitivos, a possibilidade da aplicação equivocada dos precedentes para casos que não são iguais àqueles é uma questão muito difícil que será enfrentada pelo Supremo. Ministro Fux, alguém já disse, provavelmente um ministro do Supremo, que o ministro do Supremo tem prerrogativa de errar por último. E esta frase revela a enorme responsabilidade que recai sobre os ombros daqueles 11 julgadores. Recentemente, o senhor nos deu uma inequívoca demonstração da sua vocação de juiz humano, comprometido em fazer justiça, ao dizer de viva voz que estava mudando o seu voto em razão do voto do ministro revisor. Revelou ali o quanto é difícil a busca pela justiça,
a busca pela verdade real, cuja existência Carlos Drummond de Andrade, num belíssimo poema, questiona. Há a verdade do contribuinte, há a verdade do procurador da fazenda, mas o juiz tem que dizer a verdade. O juiz, disse o Dr. Américo Lacombe, o bom ladrão se salvou na cruz, mas um juiz covarde não se salva jamais. Então a responsabilidade com o julgamento. Me lembra esse poema do Carlos Drummond de Andrade que diz: mineiro, maior poeta mineiro, a porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade, e sua segunda metade voltava igualmente com meio perfil, e os meios perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, treparam a porta, chegaram ao lugar luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela e carecia optar. Cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Ministro Fux, que a sua visão continue iluminada. O Supremo Tribunal Federal, o direito tributário e o Brasil contam com a sua inteligência, competência e dedicação. Receba da Bradetê esta homenagem sincera. Muito obrigado. Cumprimentando o Dr. Eduardo Madeira pela forma eloquente e oportuna com que colocou as suas ideias próprias do Congresso como este, eu passo a palavra ao ministro Luiz Fux para as suas considerações. Em primeiro lugar, gostaria de saudar todos os membros da mesa, na pessoa de cada um deles, e especialmente do Dr. Eduardo Madeira, minha querida amiga Isabel, o querido Sacha Calmon, Humberto Ávila e tantos mineiros amigos. Aqui realmente, para mim, para meus olhos, para o meu coração, é uma TV realmente muito bela, horizonte. E há muito tempo atrás, no quartal do século passado, Alan Andrei fora convidado para fazer uma palestra na universidade mais antiga, de língua latina, Universidade do México, convite do professor Alcalá Zamora Castillo, e ele não tinha aquela característica dos professores italianos, muito ácidos, muito insensíveis. Mas qual foi a sua surpresa quando ele chegou? Que os alunos haviam posto uma faixa dizendo: esta é sucaça. E ele ali se desenvolveu de forma muito singular, completamente diferente do que fizeram na Itália, pelo apreço, pela afetividade, pela sensibilidade que transmitiram aqueles jovens. Muito embora aqui não tenha faixa nenhuma, esta também é a minha casa e é exatamente assim que eu me sinto. Eu me sinto, não porque eu tenha talvez esse lado mineiro de dizer isso, mas eu me sinto porque é recíproco esse sentimento entre cariocas e mineiros. Eu nunca me esqueço que, muito embora eu acredite que os sonhos não inventam, é deles que nós temos que viver, eles passam das noites para o dia, mas eu nunca me esqueço que toda vez que a professora Isabel ia despachar comigo, ela dizia para mim: nós precisamos de você no Supremo. Até tanto precisaram que conseguimos chegar. Mas esse eu não posso deixar de destacar com a simplicidade que marca a minha personalidade, que é um momento de grande emoção e de grande responsabilidade. É um momento de grande emoção porque, sem qualquer sentimento demagógico, a Bradetê conferiu uma honra que eu merecia. Eu confesso que eu nunca fui homenageado assim, tive o nome indicado como homenageado de um congresso. Isso me lisonjeia sobremodo. E também é um momento de grande responsabilidade, que eu me recordo, meu querido amigo Caputo, já meu amigo de muitas décadas, sempre que nos conhecêssemos pessoalmente, foi sempre importante, porque muitos anos atrás passava um filme que era magnífico. Nunca te vi, sempre te amei. Isso é que é mais importante. Então, eu olho essa plateia
ponto, Sasha, Isabel, Bárbara. Então eu fico imaginando aquela cerimônia que o Papa realiza em Roma, perante os bispos, para que eles, os bispos, realizem as missas, todas as liturgias, para verificar se todas as solenidades estão sendo cumpridas. É assim que eu me sinto como um bispo diante de tantos papas do direito tributário aqui. E também, essa é a grande responsabilidade, e eu fui notando aqui as observações formuladas pelo presidente, Eduardo Mineiro, e de alguma forma fiz um mergulho no meu passado e me senti um pouco na sabatina do Senado. Porque foram postas tantas questões em relação às quais eu não posso proferir uma resposta sequer, que eu achei que deveria só agradecer a homenagem e pensar em liberá-los mais cedo. Mas, de toda maneira, algumas questões aqui são passíveis de serem abordadas assim no plano abstrato, sempre dentro desse nosso compromisso de nós cumprirmos um encontro agradável, tendo em vista que sua gestão, digamos assim, submetida a uma overdose de direito tributário, depois de tantas palestras magníficas que me antecederam. Bom, em primeiro lugar, eu quero crer que eu recebo essa homenagem em razão de tudo quanto eu escolhi para fazer no curso da minha vida. Eu elegi dois sacerdócios bem distintos. Eu elegi o magistério e a magistratura. Eu elegi o magistério porque sempre acreditei, como Rui fizeram na oração os moços, que na ordem da sacralidade das palavras, a fala, a mocidade, vinha apenas abaixo da oração. Muito importante esse relacionamento com a alma. E elegi esse outro sacerdócio, que é a magistratura, porque a magistratura exige que, acima de tudo, o juiz seja um homem sensível, o juiz seja aquele homem que tolere a verdade alheia. Ele tem que ter a consciência de que a justiça é a última porta que o aflito tem para bater, e, acima de tudo, pela vivência, ele tem que ter a convicção que realmente a justiça é a ponte por onde passam todas as misérias e as aberrações. A cada dia, uma passagem mais contundente. E eu, outro dia, comentava que na carreira da magistratura não há absolutamente nada pior do que o magistrado participar, e os juízes federais que estão aqui presentes sabem disso, participar de uma sessão onde o resultado final é exatamente a imposição de uma condenação a uma pessoa que tem família, que tem destinos, que tem expectativas, esperanças, mas o nosso dever em prol do país, nesse momento, nos faz vencer essa sensibilidade natural que deve ter o magistrado. E, em último lugar, eu elegi realmente trabalhar no meu país, trabalhar pela minha pátria, ciente daquela velha e ainda sábia advertência de Kennedy no seu memorável discurso, quando afirmava: não pergunteis o que o vosso país podeis fazer por vós, mas o que vós podeis fazer pelo vosso país. Então eu tenho lutado pela vida das pessoas que sofrem, pela esperança dos que tentam viver, através da justiça. Esse valor que foi considerado pelo maior estudioso da justiça, que foi Ratzigelsen, o sonho mais formoso da humanidade. E o que mais me impressiona na história da literatura da justiça é que Ratzigelsen escreveu uma obra sobre o sonho de justiça, depois a ilusão da justiça, depois o império da justiça, e no caso da sua vida, lavrou a sua melhor obra, através de uma indagação. O que é justiça? Então, dizia ele, o importante não é ter a resposta, é efetivamente não parar de questionar. E é isso que os senhores fazem aqui.
cada vez mais o direito tributário muito aperfeiçoado, exatamente lutando para que o cidadão possa vencer o despotismo, o arbítrio do Estado, o poder do Estado contra o cidadão, às vezes surpreendido nos seus meios de subsistência, exatamente porque ainda não se chegou a uma concepção clara e limpa, porque embora a Constituição Cidadã de 1988 assim enuncie que, na verdade, o contribuinte não é mais um objeto de tributação. O contribuinte hoje é o centro de gravidade do sistema jurídico. O homem hoje é o centro de gravidade que ilumina todo o universo jurídico. Daí esses princípios tão, digamos assim, esses super princípios de dignidade da pessoa humana, que é considerado, inclusive, um dos fundamentos da Esse congresso, efetivamente, versou sobre temas magníficos relativos à jurisdição constitucional. E não com a pretensão de trazer aqui aos senhores alguma novidade, mas talvez, ao final desse agradecimento, fazer aqui algumas ponderações sobre uma nova percepção da jurisdição constitucional, também no campo tributário, e à luz dessas preocupações que foram aqui destacadas pelo presidente da Câmara. Um primeiro aspecto que eu acho sobremodo importante nos faz rememorar uma palestra do professor José Piovenda em Bolonha, no primeiro quartal do século passado, quando ele abordava a questão do romanismo, germanismo, apontando já naquela oportunidade que a grande evolução da jurisdição seria um retorno ao velho processo romano e uma fusão entre as famílias do sistema da common law e da civil law. Então, hoje, quando nós pronunciamos a expressão jurisdição, jurisdictio, nos vem à mente a ideia do iudex, que definiu o direito e dizia quem tem razão. Mas hoje, jurisdição é muito mais do que isso, exatamente em função dessa fusão do sistema anglo-saxônico e do sistema romano-germânico. Ao menos no processo civil, com absoluta exatidão, nós podemos afirmar que não somos mais uma família com traços exclusivos do sistema romano-germânico. Temos as class actions, temos a amicus curiae, temos affirmative actions, temos uma série de instrumentos que foram importados do direito anglo-saxônico. E como a vida é assim mesmo, o sistema anglo-saxônico também incorporou no seu ordenamento um sistema que sempre se valeu de procedimentos e poucas regras, absorveu um código de processo civil que está em vigor desde 1999, mais precisamente desde 26 de abril de 1999. Essa exatidão da data eu sei apenas porque eu faço anos exatamente no dia 26 de abril. Pois bem, então no campo da jurisdição hoje nós temos a figura do velho iudex que enunciava o direito aplicável ao caso concreto, e hoje temos a velha figura do pretor que exercia o império iudice. Hoje a jurisdição ela não se limita a condenar. Hoje a jurisdição também impõe um ordenar. Em todos os sistemas jurídicos da common law, essa é a diferença entre a jurisdição dos países do civil law e dos países da common law. Porque nos países da civil law, os juízes sempre foram uns grandes burocratas judiciais. E nos países da common law, eles sempre exerceram o império da justiça. Lá também ninguém é condenado por dívida, no sistema do common law. Ninguém é condenado por dívida. A partir do momento em que a justiça condena alguém a pagar uma determinada quantia, a cumprir uma obrigação, e verifica que essa pessoa tem condições de adquirir aquela obrigação, aquela decisão passa a ser fundamental e o descumprimento daquela decisão transmuda-se de inadimplemento de uma obrigação para o atentado à própria dignidade da jurisdição, à própria seriedade do poder judiciário. E por isso é que há contempo a foro que pode chegar desde a sanção pecuniária até a sanção
restritiva da liberdade. Hoje, também, numa nova concepção, a jurisdição constitucional, ela sofreu uma mutação significativa, principalmente a partir da Constituição de 1988. Quando eu aplaudo algo em tudo do 439, eu sempre faço uma ressalva, eu sei que há pessoas no auditório que não viveram sob a égide do 439, nem eu, inclusive. Mas sempre faz uma ressalva para respeitar uma pessoa que não gostaria de ser mencionada dessa época. Mas eu estou falando da Constituição de 1988, então aqui todo mundo já nasceu sob a égide da Constituição de 1988. Mas antes da Constituição de 1988, e aí isso remonta a muitos anos atrás, eu me lembro que na posse do presidente, ministro Carlos Aires Brito, para fazer uma brincadeira com o vice-presidente Michel Temer, o presidente disse que conhecia ele há 70 anos desde o século passado. E aquilo ficou uma imagem assim de anciania infindável. Mas, na verdade, desde o século passado, poucos anos atrás. Pois bem, e todos aqui então conheceram a Constituição anterior de 1988, que na verdade era um ideário político da nação, eram promessas de ideal de uma nação. Não havia o que se hoje afirma ser uma normatividade suficiente dos dispositivos constitucionais. Porque prometer uma política pública, dizer que o Brasil é um Estado democrático de direito, fundado na cidadania, na dignidade humana, na valorização do trabalho, que se propõe a criar uma sociedade justa e solidária com a erradicação de todas as desigualdades, é algo que não tem concretude. Mas este é só o preâmbulo da nossa Constituição de 88, porque a Constituição anterior ela era toda uma carta de princípios. E com a Constituição de 1988, segundo a doutrina mais avaliada de Ricardo Guastini, aqui no Brasil, de Roberto Barroso, houve uma constitucionalização do direito. O que significa dizer que as regras constitucionais passaram a ter normatividade suficiente. E se é verdade que a todo direito corresponde uma ação da segura, é claro que eu posso pensar um artigo do Código Civil, do Código Comercial, do Código Tributário para promover uma ação, eu posso também pensar um artigo da Constituição Federal como causa pretende de uma ação dirigida ao Poder Judiciário. E isso, velho em graça, é o que ocorre, por exemplo, quando se assenta no artigo 199, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, nós temos sujeito ativo, temos sujeito passivo, temos objeto da prestação, temos uma relação política enunciada na própria Constituição Federal, e é isso que embasa as ações diretas em que se pleiteia que o Estado preste esse dever de saúde a todo e qualquer cidadão. Mas mais importante do que isso é que essa constitucionalização do direito, no que concerne a jurisdição constitucional, implica na interpretação de toda a interpretação das leis, na aplicação das leis ao caso concreto, à luz desse espírito constitucional, dessa vontade constitucional, para usarmos a expressão de Conrad Hesse. Então, não é possível hoje a nenhum, eu não gosto dessa expressão, mas me veio agora, a nenhum operador do direito trabalhar sem que esteja com a legislação infraconstitucional aberta e, ao mesmo tempo, a Constituição Federal. E eu dou um exemplo simples para os senhores. Nós fomos instados a julgar no executivo fiscal uma penhora de uma sociedade familiar. Essa sociedade familiar funcionava exatamente onde as pessoas trabalhavam e onde elas moravam. Só que o bem estava em nome da pessoa jurídica. Bem, surgiu o problema da execução fiscal, da penhorabilidade do bem. E nós sabemos que a penhora é um ato preparatório para a expropriação do bem, da alienação do bem. E, coincidentemente, naquele caso, aquele bem era o bem da pessoa jurídica que não tem boca, não fala, não come, não casa e não tem família,
a forciori bem de família, porque era ali que aquela família morava e era ali que aquela família trabalhava. E foi exatamente à luz desses princípios que iluminam o universo jurídico, direito social da habitação, da dignidade da pessoa humana, que o Tribunal Superior exonerou, liberou da Constituição aquele bem que era objeto dos meios constitutivos da execução. Então, verifiquem quão importante tem sido essa, digamos assim, essa feição analítica da Constituição Federal, não só na interpretação do direito infraconstitucional, mas também na aplicação de regras constitucionais que são aplicáveis aos casos concretos, se elas tiverem o que se denomina de normatividade suficiente, e que faz com que escape dessa seara, evidentemente, as normas programáticas. Mas mais importante do que isso é que temos uma autoridade, no modo de ver, no Brasil, sobre a principiologia constitucional, o professor Humberto Wagner, querido amigo. A Constituição Federal, ela trouxe exatamente essa descolonização. O ordenamento jurídico, ele é composto por regras, que têm seus preceitos e sanções, e também por princípios que encartam valores decorrentes de razões políticas, decorrentes de razões inerentes à justiça, e que devem ser obedecidos não só na exegese da norma, como também na aplicação da regra de direito, como vimos agora. E aqui, então, põe-se uma primeira questão que, imbricada com o direito tributário, que foi mencionada pelo presidente, que é a questão de esses princípios serem utilizados como meio de criação judicial de uma solução, o que pode encarregar um certo subjetivismo para aquela solução. A verdade é que há um trabalho muito interessante do professor Roberto Alexi, no sentido de que, basicamente, a ponderação desses princípios tem que passar por pelo princípio da razoabilidade, que talvez seja um super-princípio na solução dessas questões. Imaginem os senhores recém-empossados no Supremo Tribunal Federal, foi Estado decidir dois casos que eu acho que entendo emblemático, para nós fazermos a distinção entre regras e princípios e verificarmos quão árdua é essa tarefa de valoração desses princípios. No primeiro momento, com 15 dias de Supremo Tribunal Federal, foi colocado para julgamento o caso da lei da ficha limpa. Então, isso é que é uma recepção legal, 15 dias, desempatar a questão relativa à lei da ficha limpa, sendo certo que, através de uma estratégia muito bem elaborada, com todo respeito pelo parlamento, quando ele não quer pagar o custo social de uma política que não seja simpática, o povo ele empurra para o Poder Judiciário. Então, quando se fala em judicialização das questões políticas e ativismo judicial, eu sempre lembro, em nome de nós, juízes, que ao princípio nem procede no exercício. Quer dizer, o juiz não escolhe o que ele vai julgar. Uma vez provocado, no sistema brasileiro não há regra como o liquid. Muitos se espantarão. É verdade, a Suprema Corte Americana, se ela entender que há um desacordo moral razoável na sociedade, a sociedade não está preparada para uma determinada solução, ela diz não liquid, não julgo. A sociedade não está preparada para essa solução. Mas nós não temos essa válvula de escape no sistema constitucional, temos que enfrentar a questão. E aí entra também a mudança da jurisprudência, a questão do ativismo e a questão da opinião pública, que eu acho muito interessante, que dentro da minha característica na formação acadêmica eu trago aqui sem esquecer o tema tributário de alguma maneira. Pois bem, então ali nós estávamos diante de uma regra, artigo 16 da Constituição Federal. No ano da eleição não é possível alterar, não é possível que se alterem as regras do processo eleitoral. Então a regra da lei da ficha limpa foi promulgada em junho e a eleição em outubro do mesmo ano. Então, ou se protege a Constituição, ou se assume a guarda da Constituição, ou então
se atende ao princípio da moralidade? E aí a resposta é muito simples. No confronto entre uma regra constitucional clara e o princípio da moralidade, evidentemente, que a regra constitucional não poderia sucumbir. E exatamente foi uma decisão adotada pela Suprema Corte que recebeu aquilo que a doutrina norte-americana denomina de backlash, quer dizer, uma reação muito grave da sociedade que, digamos assim, entendeu não ser legítima democraticamente aquela decisão. E aí, evidentemente, que eu não pude ler nem as cartas aos leitores, porque as críticas foram... Aliás, a bem da verdade, eu exerci minha vida de magistrado sempre, evidente, sem preocupação, claro, em abdicar da minha função e delegar isso para a opinião pública, mas nunca tinha experimentado essa reação popular. E aí eu quero aproveitar para abordar mais um tema que tivemos que resolver e exatamente nós enfrentarmos essa questão do judiciário ter que pagar o preço da omissão do parlamento e, ao mesmo tempo, conviver com essa questão da opinião pública não estar de acordo com as soluções judiciais, na justa medida em que, no meu modo de ver, sem qualquer alusão demagógica à regra, todo o poder emana do povo em seu nome deve ser exercido, inclusive o poder judiciário. O juiz tem que usar a linguagem que o povo entende. O juiz deve estar atento às expectativas populares, mas isto nos processos objetivos. Porque nos processos objetivos, se eu vou julgar um processo entre partes, eu não posso abdicar da minha atuação para entregar ao povo a solução da questão judicial. Mas, de qualquer maneira, o juiz é um homem tirado do povo. Ele tem os valores da sociedade a que ele pertence. Então, muitas vezes há uma coincidência entre que a sua sociedade pensa que o magistrado também tem a impressão. Só que nós temos que trabalhar com aquilo que consta dos autos. O segundo caso, nós tivemos que atuar porque o parlamento não teve a ousadia e a coragem que se exige do homem público de enfrentar o problema, foi exatamente a descriminalização do aborto fetal encephalo. Então nós entendemos que não era digno para uma mulher, durante 9 meses, carregar no seu ventre materno uma criança que nasceria sem a volta craniana, sem cabelo, com o cérebro exposto, que morreria 7 minutos depois. Claro, há um desacordo moral razoável na sociedade, mas nesse caso a decisão foi tomada por 10-1. De sorte que, embora oferecendo algumas pressões da sociedade, as bases sociais eram mais no sentido de chancelar essa decisão. Então, quer seja em matéria tributária, quer seja em qualquer segmento da área jurídica, uma Corte Suprema, ela legitima democraticamente a sua decisão através da confiança que ela adquire junto ao povo. O que legitima a solução de uma Corte Suprema, democraticamente, é exatamente a confiança do povo, porque o judiciário não tem certo para cumprir suas decisões para ser respeitado. Então é muito oportuna essa colocação que eu anotei, porquanto tenho absoluta certeza que a Suprema Corte brasileira é uma Suprema Corte absolutamente independente. Isto não significa dizer que ela não deve contas da sociedade. Isto não significa dizer isso. É muito importante que o judiciário ouça as vozes das ruas. É importante que nós saibamos, por exemplo, se a sociedade está preparada ou se chancela a liberdade de manifestação do pensamento sobre a descriminalização de uma conduta, do uso da maconha, da legalização da união afetiva. Nesses casos de processos objetivos onde há um dissenso moral na sociedade, é preciso ouvi-la. É claro que é preciso ouvi-la, porque o poder, nesses casos de processo objetivo, ele emana do povo e vai ser destinatário àquela solução
os processos subjetivos, com verbo e graça esse que está sob júris, evidentemente que nós ouvimos a questão da responsabilidade com os destinos humanos. E estamos à luz do processo cumprindo a nossa obrigação constitucional. A jurisdição constitucional tributária, que já foi mencionada pelo eminente presidente da Ministra dos Trabalhos, abarca aquilo que todos aqui debateram durante todo esse tempo, as ações declaratórias de constitucionalidade, de constitucionalidade, as ADPFs, os recursos extraordinários. O que há de peculiar em tudo isso? Em primeiro lugar, eu destacaria que, muito embora respeite opiniões em contrário, nós temos aqui, nesses casos, processos em que o objeto de defesa imediata é a ordem jurídica. Então, é absolutamente inaplicável esse tipo de processo as regras do processo civil em geral, que são processos subjetivos. É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal indefere ADIs, ADCs, quando a petição inicial não vem narrando o que é que se quer, o que é que se pretende conjurar do ordenamento jurídico, salvo quando a declaração de constitucionalidade por arrastamento, porque aí a própria norma não vai sobreviver. Mas é um caso específico, se não se mencionar especificamente o dispositivo legal que se quer conjurar do ordenamento jurídico, aquela petição inicial é inérita e aquela ação declarada de constitucionalidade vai ser extinta sem resolução do mérito. Ora, no processo subjetivo, a regra geral é de que a norma jurídica aplicável não integra a causa pretende. Jura nova escura, o juiz conhece o direito, basta assinar de fato o juiz dá uma solução. Além disso, como aqui já foi destacado, nós sabemos que no processo subjetivo ele não é engendrado para sanar curiosidades. Dizia o professor Alberto Reis, as pessoas têm que ser legítimas. A decisão judicial tem que ser endereçada aos reais destinatários. Mas nesses casos de defesa da ordem jurídica, em que a eficácia da decisão será vinculante para a administração e para o Poder Judiciário e erga omnes, evidentemente que a legitimação, que não é nem extraordinária, a legitimação ordinária, ela é extremamente ampla, salvante a ADC, que tem uma legitimação um pouco mais restrita. Uma questão que, evidentemente, todo profissional do âmbito tributário se utiliza é que as pessoas tributárias, elas afligem as pessoas físicas, afligem as pessoas jurídicas e também não podemos negar que afligem o poder público. Eu sempre costumo dizer que o poder público, quando surge uma declaração de constitucionalidade, ele sempre tem impotência patrimonial para devolver o que foi cobrado. E nunca se pensa naquela pessoa que acreditou o tempo inteiro que o tributo era inconstitucional, porque havia uma declaração nesse sentido, e aí 20 anos depois de mudar a jurisprudência, aquilo surpreende a pessoa física ou a pessoa jurídica. E aí essa colocação posta pelo eminente presidente da mesa me pareceu extremamente vinculada à novel ideia de segurança jurídica, que é tema central do Congresso, e que também vem encartada no novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, que é esse projeto que se referiu, nosso orador antecedente, ele está, assim como o direito tributário, se preocupa com a surpresa fiscal através do princípio da anterioridade, da legalidade, da moralidade, também é importante que haja uma preocupação com essa modificação ex-abrupto do entendimento judicial. Porquanto essa modificação abrupta daquele entendimento, ela acaba efetivamente gerando uma surpresa para o jurisdicionado, violando sobremodo a causa perto da segurança jurídica. Então, no novo Código de Processo, no projeto do novo Código de Processo Civil, e que isso vai se aplicar também, digamos assim, com o tempo, por analogia à
modulação que se faz da decisão judicial nas ações constitucionais da jurisdição constitucional tributária, o dispositivo, ele exatamente estabelece que a modificação da jurisprudência, sem que haja uma alteração do ambiente objetivo jurídico, gera necessidade de uma modulação, para que exatamente não surpreenda o cidadão jurisdicionado. E aí nós temos vários exemplos no campo tributário, que basicamente esse é um deles. É uma empresa que se planeja para não pagar o tributo, que hoje qualquer profissional da advocacia, ao iniciar o seu trabalho, ele não consegue fazê-lo sem entrar na rede mundial de computadores. O importante é saber qual é o fim da linha, para saber se o cliente tem razão. Acesso à jurisprudência, uma jurisprudência decenária, às vezes até vitenária, e ele promove a ação com um escopo nessa jurisprudência. Eu entendo que hoje a jurisprudência tem a mesma presunção de legitimidade das leis. Hoje ela é fonte do direito, não há mais possibilidade de se afirmar coisa contrária. Então, o profissional acessa a rede mundial de computadores, lá adiante, 20 anos depois, ele vem a sucumbir diante de uma modificação da jurisprudência sem causa jurídica. Então, nessas hipóteses, a nova lei processual estabelecerá uma modulação exatamente porque o processo é um instrumento técnico, mas também um instrumento ético e não pode gerar algo que surpreenda a pretensão das partes. Como eu vim aqui mais para agradecer a homenagem do que para expor, eu só queria mencionar rapidamente para todos que estão aqui que uma novidade interessante, que talvez seja um anúncio pioneiro dessa novidade, mas também não tem segredo nenhum. É que nós temos verificado, através da metodologia da votação do Supremo Tribunal Federal, que naturalmente, é natural, isso até nas reuniões dos senhores deve ser natural isso. E o próprio professor Eduardo Culturi, que frequentava muita escola de direito processual brasileira, ele morava em Feira, que fazia fronteira com Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, que ele estava sempre presente aqui. Ele costumava dizer, depois de assistir exames de bancas, de mestrado, doutorado, exame, ou então debate nas cortes, que no Brasil as coisas se passavam de forma muito interessante, porque um homem se enamorava de uma ideia, o outro de outra, e discutiam com grande cultura e estupidez. E é exatamente o que acontece. Quer dizer, o cidadão, ele não está preocupado quanto direito o magistrado sabe, ele está preocupado se ele tem direito ou não tem direito. O Barbosa já falou, mas não mostre ao cidadão quanto direito você, juiz, sabe, mas o direito que ele tem. E é uma prática, tem sido uma tradição, aqueles debates que são esgotados em relação a um tema só. E isso, efetivamente, leva a uma produtividade muito insignificante de uma Corte Suprema que tem jurisdição sobre todo o território nacional. Quando nós elaboramos o anteprojeto do processo civil, tivemos a oportunidade de dialogar com várias cortes. E os dados eram absolutamente estarrecedores. A Suprema Corte Americana tem 80 processos para julgar, e o Supremo Tribunal Federal do Brasil tem 80 mil. O Senado alemão, que é o Superior Tribunal de Justiça, tem 3 mil processos. O Superior Tribunal de Justiça tem 263 mil processos. Então tem alguma coisa errada. Ou nós temos uma capacidade monstruosa de trabalho, ou então não há racionalidade nesse trabalho. E não foi por outra razão que surgiu o Instituto da Repercussão Geral, e que vem formado por dois campos prévios da Constituição Federal, a segurança jurídica e a isonomia. Porque se todos são iguais perante a lei, todos têm que ser iguais perante a jurisprudência também. E a segurança jurídica, na medida em que, uma vez decidida a repercussão geral, a jurisprudência tem que ser obedecida em todo o território nacional. Não é possível que o cidadão obtenha uma prestação positiva e o outro não obtém a prestação, sendo certo que ambos vinculam a mesma tese jurídica. Isso leva a graus de desprestígio alarmantes em relação ao Poder Judiciário. E o leigo não sabe o que é princípio do juiz natural. E então ele pergunta
para quem ganhou. Quem é o seu juiz? Ele quer saber quem é o juiz do vizinho que ele ganhou, ele perdeu, o vizinho ganhou, ele entende que pode procurar aquele juiz para satisfazer o seu interesse. Quando não, enfim, iludido pelo que se passa, quando é que a minha causa vai para Brasília? Ele acha que a causa acudindo nos tribunais superiores, ela ganha uma eminência imensa. Como nós estamos aqui no final do Congresso, é sempre bom nós relaxarmos um pouco. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o leigo, coitado, ele não sabe que os tribunais superiores têm jurisdição sobre todo o território nacional. Eles não conhecem esses números, 260 mil, 80 mil. Então, eles querem que a causa deles ela chegue em Brasília, só que eles não sabem quando ela volta, porque realmente a jurisdição de todo o território nacional com 260 mil processos é absolutamente impossível. E por outro lado, é uma tarefa árdua de nós nos incumrirmos desse volume de recursos, tendo em vista a nossa competência. Então, recentemente, nós debatemos e resolvemos que, no afã de dados e ser o julgamento de todos os recursos ordinários de uma repercussão geral, que são mais ou menos 400 ou 500 teses que estão paradas no Brasil inteiro aguardando a solução, que os ministros votarão, o ministro relator votará durante o tempo necessário para expor as suas razões. Os ministros que estiverem de acordo manifestarão de acordo, nem 2 segundos, e julgarão os seus votos. E quem estiver em desacordo utilizará o mesmo tempo que o advogado tem da tribuna para nos convencer do contrário. E com isso nós vamos conseguir dar a vazão a uma série de julgamentos de repercussão geral. Então, apenas pontualmente eu trouxe, por exemplo, que nós temos que julgar, nós vamos julgar, concluir julgamento, julgar originariamente a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, já sob essa metodologia, a tributação de lucros coligados e controlados no exterior, que é algo extremamente importante, a cobrança, a obrigatoriedade de recebimento de COFINS nos bancos, seguradores e demais instituições financeiras, o recolhimento do PIS e do COFINS para o sistema não cumulativo e a inclusão do ICMS no próprio PIS da COFINS no valor aduaneiro, que é a base de cálculo para o recolhimento dessas próprias contribuições. E outras questões mais que os senhores verão certamente solucionadas em um tempo muito mais breve do que se imagina. E há uma característica importante para o âmbito do direito tributário, é que a nossa Constituição é extremamente próxima em matéria de princípios e regras tributárias. Eu nem consultei até, isso é uma ousadia da minha parte, meu direto amigo Ávila, mas no meu modo de ver, o que se denomina de princípios do direito tributário, no meu modo, são regras que admitem até uma redução teleológica. Mas se eu estiver errado, o professor Ávila depois espero sair disso. Bom, eu queria encerrar mais uma vez agradecendo muitíssimo essa originária homenagem que a BRADET me concedeu e que aumentará sobremodo a minha responsabilidade sobre a exação e a competência no trato da matéria tributária, sempre sensível à percepção de que nós temos aí duas questões que têm que ser valoradas nos princípios. Em primeiro lugar, o cidadão, à luz do ideário da nossa Constituição Federal, não pode ser um objeto, tem que ser um sujeito de direitos. E, por outro lado, o governo que não se sustenta também não pode exercer em muita amplitude a sua soberania. Então, temos que conjugar aí a necessidade da tributação no país como nós, a satisfação das necessidades coletivas, mas também o incremento das atividades comerciais e industriais, que permitem exatamente que o cidadão, o homem que nasceu para o trabalho, tenha a sua retribuição através da sua função. Mas, como disse o presidente
presidente, eu anotei o cerne, digamos assim, a questão central desse ponto foi a segurança jurídica. E segurança jurídica, ela é sinônimo de certeza. Bentham já afirmava o seguinte: o cidadão não pode ser tratado como um cão que só sabe o que é proibido no taco de beisebol e toca o focinho. Quer dizer, isso significa dizer que ele precisa saber o que vai acontecer. Então, segurança jurídica é previsibilidade. Todos nós precisamos de planejamento e precisamos de certeza. E é preciso saber se a certeza é tão bom assim. Eu, nas minhas horas extrajurídicas, que eu não estou conseguindo agora mencionar quais são, eu acordei e vim para cá. Eu saí do julgamento ontem já de madrugada. Não tive ainda horas extrajurídicas. Mas quando tenho essas horas, eu não gosto nem de rever meus livros, eu gosto de ler algo interdisciplinar. E há um autor no Rio de Janeiro, Luiz Alberto, que trata de questões sensíveis, questões humanas. Ele, digamos assim, é uma versão masculina da Marta Medeiros, digamos assim. E ele tem uma obra denominada Olhar Acima do Horizonte. E essa obra tem essa denominação porque ela foi escrita tendo em vista um paciente que sofria de um problema muito grave na coluna cervical e não conseguia olhar para cima. Então ele disse, a coisa mais importante que você tem para fazer é tentar e se esforçar para olhar acima do horizonte. Fazer um exercício quase que de fisioterapia própria e olhar acima do horizonte. E esse homem começou a olhar acima do horizonte e verificou que as coisas não eram tão amargas assim como ele imaginava. Ele concluiu mais, ele concluiu com sensibilidade que não existe vida sem sofrimento e que Deus permite o padecimento para que, por contraste, nós possamos dar valor à vida. E ele, então, no meu modo de ver, aqueles textos dele, individualizados, vários e vários capítulos, retratam consultas que ele deve ter ministrado a alguns pacientes, a partir do próprio título do livro. E em relação à certeza e segurança jurídica, isso é um valor que se busca até hoje. Ele diz o seguinte: às vezes a certeza não é boa. Às vezes a certeza nos faz bem, ela nos enlouquece. Ele diz assim: eu trabalhei no manicômio judiciário e aquelas pessoas doentes chegavam para mim e diziam: eu sou Napoleão Bonaparte. Então elas tinham certeza daquilo, e aquilo que enlouquecia elas. Então, mas evidentemente que a certeza que nós procuramos, ela não nos enlouquece, uma certeza que vai nos dar essa satisfação que é uma promessa constitucional da segurança jurídica. E eu também escolhi aqui um poeta mineiro, Fernando Sabino era mineiro, que falava sobre a certeza. E eu escolhi para homenageá-los muito aqui da homenagem que os senhores me fizeram. Mas o Fernando Sabino, sobre a certeza, diz o seguinte: o importante é ter a certeza de que se está sempre começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. O que importa é fazer dessa interrupção um caminho novo, fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Muito obrigado. É sempre muito bom ouvir o ministro Luiz Fux, sempre inspirador, assim como é sempre bom ler as decisões do ministro Luiz Fux, sempre bem fundamentadas, inovadoras, e neste congresso, ao pronunciar-se, não foi diferente. A avaliar pelos aplausos do auditório. Ministro, que estas suas palavras representem um horizonte para as aspirações que esse congresso procurou trazer à discussão. Certamente serão. E quero agradecer novamente ao presidente Eduardo Madeira, porque ao presidir a mesa, fiquei do lado do ministro. E enquanto juiz federal de primeiro grau, além de ouvir sua exposição,
também estou aprendendo por osmose aqui. Isso me ajuda muito. Eu passo a palavra ao presidente da ABRADET, Dr. Eduardo Maneira, para as considerações finais. Ministro Luiz Fux, a partir de hoje o senhor está no hall dos homenageados da ABRADET, será convidado a partir de agora a palestrar em todos os congressos, para todo bom e para bom. A ABRADET se sente honrada com a presença de todos. Em nome da diretoria, gostaria de manifestar a nossa alegria, porque acho que escolhemos bem o tema, jurisdição tributária, escolhemos muito bem o homenageado, o ministro Luiz Fux, saímos melhor do que entramos nesse congresso e dou por encerrar os trabalhos agradecendo a presença de todos. Muito obrigado, até a próxima.